Ele chegou em casa, cheirando a um perfume que não era o dela, e disse que tinha dormido com a chefe, e não se arrependia. Ela apenas terminou de arrumar a mesa do jantar, em silêncio, sentindo o peso do filho de 7 meses na barriga. Um peso que, de repente, parecia ser a única coisa real naquele apartamento. A indiferença dele era uma arma fria, apontada diretamente para o futuro que eles juraram construir juntos. Ele a observou, esperando uma explosão, um escândalo, qualquer coisa que o permitisse chamá-la de louca. Mas ela não deu a ele esse prazer. O silêncio dela foi a primeira rachadura no mundo perfeito que ele achava controlar. Se essa história já te pegou, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é uma aula sobre como a dignidade pode ser a vingança mais devastadora de todas. A noite começou de forma banal, quase patética. O celular dele, um aparelho moderno que ela mesma havia escolhido de presente no último aniversário, vibrou sobre a madeira escura da mesa de centro. Ricardo e Amanda estavam assistindo a uma série qualquer, um daqueles enlatados americanos que serviam apenas como ruído de fundo para o silêncio crescente entre eles. Ela não tinha o hábito de espionar, nunca precisou. Confiança para Amanda era o alicerce de tudo. Mas a vibração insistente, quase ansiosa do aparelho, fez com que seus olhos se desviassem da tela. Ele não se moveu. Continuou com o olhar fixo na televisão, mas a mandíbula dele travou por um microsegundo. Um espasmo quase imperceptível para o mundo, mas um terremoto para ela, que conhecia cada um de seus tiques. Com a naturalidade de quem apenas ajeita um objeto fora do lugar, ela esticou o braço e virou a tela para si, sob o pretexto de ver as horas. E então, o ar lhe faltou. Não foi uma metáfora. Foi uma reação física, um vácuo nos pulmões. A notificação na tela bloqueada era um soco no estômago. Ingressos na mão, meu amor. Área VIP como você merece. O último show da nossa vida. Me encontra lá. Beijos, Carol. Um coração vermelho pulsava ao final da mensagem. Carol, a ex-namorada. A sombra que Ricardo jurava ter dissipado, mas que, Amanda sabia, ainda assombrava os cantos mais escuros do relacionamento deles. A mulher que ligava em horários inoportunos, que aparecia nos mesmos restaurantes, que comentava em todas as fotos dele com uma intimidade que feria. A mesma Carol que, ao encontrá-la no supermercado semanas antes, olhou para sua barriga com um desprezo mal disfarçado e disse: crianças, um jeito tão permanente de prender um homem, não é? Ricardo finalmente se virou, o rosto uma máscara de falsa tranquilidade que não enganaria ninguém. Ele viu o rosto dela, a palidez, o jeito como a mão dela repousava sobre a barriga, um gesto instintivo de proteção. Ele suspirou, um som teatral, o som de um homem que se prepara para minimizar um furacão. Amor, antes que você pense qualquer coisa. Ele começou, mas a voz dele já carregava a culpa. Amanda não disse nada. Apenas levantou o celular, a tela ainda acesa, e o encarou. O silêncio dela era mais acusador do que qualquer grito. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela antes achava charmoso e que agora lhe causava náuseas. Olha, é o show de despedida do último vagão. Você sabe o que essa banda significa para mim? É uma coisa de adolescente, um sonho antigo. A Carol conseguiu os ingressos VIP, foi só isso, uma gentileza. A palavra gentileza saiu torta, inverossímil. Amanda sentiu um gosto metálico na boca. Uma gentileza, ela repetiu, a voz baixa, controlada. A mulher que passa os dias tentando minar nosso casamento, que me trata como um obstáculo, te faz uma gentileza e você aceita? Você vai a um show com ela, Ricardo? Agora? Comigo grávida de 7 meses? A lógica era tão clara, tão irrefutável, que a resposta dele pareceu ainda mais insana.
Ele se levantou, começando a andar pela sala, um animal enjaulado pela própria mentira. Não é com ela, Amanda. É sobre o show. É a última turnê deles. A última. Eu esperei por isso a vida toda. É só uma noite. Uma noite não vai destruir nossa família. Para de ser dramática. Dramática. A palavra a atingiu com a força de um tapa. Ele estava invalidando o sentimento dela, a intuição dela, a dor dela. Estava transformando a traição iminente em um capricho infantil dela. Ali naquele instante, enquanto ele gesticulava sobre a importância de uma banda de rock dos anos 90, algo dentro de Amanda se solidificou. Não quebrou, não rachou, congelou. Transformou-se em algo duro, frio e incrivelmente claro. Ela o observou, não mais como a esposa apaixonada, mas como uma estrategista avaliando um oponente. Ele era fraco, movido por um egoísmo pueril e uma necessidade desesperada de se sentir jovem e desejado novamente. E Carol era o caminho mais fácil para isso. Amanda recostou-se no sofá, a mão ainda sobre o ventre. O bebê se mexeu, uma ondulação suave, um lembrete do que realmente importava. Ela respirou fundo, e quando falou, sua voz era desprovida de qualquer emoção. Tudo bem, Ricardo. Se é tão importante assim para você, vá. Ele parou no meio da sala, surpreso. Esperava uma briga, lágrimas, súplicas. A rendição dela o desarmou. Sério? Ele perguntou, um sorriso aliviado começando a se formar em seus lábios. Sério? Ela confirmou o olhar vazio. Só não volte tarde. Ele se aproximou, tentou beijá-la, mas ela virou o rosto sutilmente, e o beijo dele acertou o ar perto de sua bochecha. Ele não pareceu notar ou não se importou. A euforia de ter conseguido o que queria era grande demais. Você é a melhor, meu amor. Eu te juro, é só o show. Amanhã tudo volta ao normal. Ele foi para o quarto, assobiando uma melodia da banda, a energia de um adolescente prestes a encontrar a namorada. Amanda ficou imóvel no sofá, ouvindo o som do chuveiro. Não, ela sussurrou para o vazio da sala. Amanhã nada mais será normal. O plano ainda não tinha forma, era apenas uma névoa de fúria e determinação, mas ela sabia, com uma certeza que lhe arrepiava a pele, que a vingança não seria um prato servido frio. Seria um banquete, e Ricardo chegaria para o jantar sem saber que ele era o prato principal. Enquanto a água do chuveiro caía, abafando a cantoria animada de Ricardo, Amanda se levantou. Moveu-se com uma calma assustadora pela casa que, até poucas horas atrás, ela chamava de lar. Cada objeto parecia estranho, distante. O porta-retratos na estante com a foto do casamento deles parecia uma cena de um filme antigo sobre a vida de outra pessoa. Ela foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou a garrafa de água com gás que ele sempre levava no carro. Em seguida, abriu o armário de remédios. Seus olhos passaram pelos antiácidos, analgésicos, vitaminas pré-natais. E pararam em uma pequena caixa no fundo da prateleira, um laxante potente que o médico havia receitado para a avó dela meses atrás, durante uma visita. Use com moderação, isso é muito forte, o médico dissera. Amanda abriu a caixa. O plano começava a tomar uma forma grotesca e visceral. Ela não queria apenas que a noite dele fosse ruim. Ela queria que fosse um inferno fisiológico, uma humilhação que o marcasse de dentro para fora. Com as mãos firmes, ela dissolveu uma dose dupla do pó na garrafa de água, agitando-a suavemente até que o líquido voltasse a parecer puro e inofensivo. Colocou a garrafa de volta na bancada, exatamente onde ele a pegaria antes de sair. O coração dela não batia mais rápido. Sua respiração era regular. Havia uma clareza gélida em sua mente, uma precisão cirúrgica em seus atos. Não era ódio o que ela sentia. Era algo mais profundo, mais primitivo.
Era o instinto de uma fêmea protegendo sua cria do predador que ela mesma colocou para dentro de casa. Ricardo saiu do quarto vestindo uma camiseta preta, desbotada, com o logo da banda. O cabelo molhado, o sorriso de triunfo no rosto, ele parecia ridículo. Um homem de quase 40 anos, prestes a ser pai, regredindo a um fã adolescente para impressionar a ex-namorada. Ele pegou a garrafa de água da bancada, deu um gole generoso e fez uma careta. Nossa, esse gás está forte hoje. Amanda, parada na porta da cozinha, apenas o observou. Deve ser o lote novo, ela disse, a voz neutra. Ele deu de ombros, guardou a garrafa na mochila e pegou as chaves do carro. Bom, eu vou indo. Não me espera acordada, tá? Te amo. A frase te amo saiu por hábito, vazia de significado, uma pontuação automática no final de uma sentença. Ele se inclinou para beijá-la de novo, e desta vez ela não se esquivou. Deixou que os lábios dele tocassem sua bochecha. A pele dele estava fria. Ou talvez a dela estivesse queimando. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. O som do clique da fechadura ecoou no silêncio do apartamento. Amanda ficou ali, parada, por um longo tempo, apenas encarando a porta de madeira. Ela não chorou, não gritou. Apenas sentiu o bebê se mexer novamente, uma pequena vida alheia à tempestade que acabara de ser desencadeada. A noite estava apenas começando, e ela sabia que, para Ricardo, o show de despedida do último vagão seria, de fato, o fim de uma era. O fim de tudo o que ele conhecia. A porta se fechou e o som do motor do carro de Ricardo diminuindo a distância foi o sinal. Amanda não se permitiu um segundo de hesitação. O tempo agora era seu recurso mais precioso e seu maior inimigo. A calma gélida que a dominara deu lugar a uma urgência febril, uma energia que vinha de um lugar profundo de autopreservação. O plano, antes uma névoa, agora se desdobrava em sua mente com uma clareza brutal. A primeira ligação foi para sua irmã, a única pessoa no mundo a quem ela confiaria a verdade nua e crua. Ju, preciso de você. Agora. Não houve necessidade de explicações. Juliana, do outro lado da linha, ouviu o tom na voz de Amanda e respondeu com um simples "Estou a caminho". A segunda ação foi abrir o notebook, o site de uma empresa de mudanças 24 horas, daquelas que atendem a emergências corporativas e despejos, brilhou na tela. O formulário era impessoal, direto. Endereço de coleta, endereço de destino. O endereço de destino era o apartamento vago de sua avó, um lugar que a família mantinha para emergências e que, naquele momento, se tornaria seu santuário e quartel-general. Ela preencheu os dados, inseriu o número do cartão de crédito, um cartão adicional do próprio Ricardo, uma ironia que lhe trouxe um lampejo de satisfação sombria, e marcou a opção urgência máxima. A confirmação chegou por e-mail em menos de 1 minuto. Equipe a caminho. Tempo estimado de chegada, 45 minutos. 45 minutos. Era tudo o que ela tinha para desmantelar uma vida. Amanda se moveu pelo apartamento não como uma esposa magoada, mas como uma operária em uma linha de demolição. O alvo era claro: apagar a si mesma daquele lugar. Começou pelo quarto, abriu o guarda-roupa e seus dedos passaram pelas próprias roupas. Peças escolhidas a dois, presentes de aniversário, o vestido que usou no primeiro encontro. Não havia tempo para nostalgia. Ela pegou 2 malas grandes e começou a enchê-las de forma metódica. Roupas íntimas, as peças mais confortáveis que serviriam em seu corpo em transformação, os sapatos baixos. Em seguida, o banheiro. A escova de dentes, os cremes para o rosto, as vitaminas pré-natais. Tudo o que era dela foi para uma nécessaire. O lado dele do armário, o perfume caro que ele usava, o gel de cabelo, a loção pós-barba, ela deixou intocado. Queria que ele encontrasse o cenário exatamente assim. Um lado do espelho vazio,
o outro perfeitamente arrumado, como se um fantasma tivesse acabado de se despedir. O quarto do bebê, quase pronto, foi a parte mais difícil. O berço montado, as pequenas roupas dobradas, o móble de estrelas pendurado no teto. Por um instante, suas pernas cederam. Ela se apoiou na cômoda, a respiração curta, a mão pressionando o peito para conter uma onda de dor que ameaçava subir pela garganta. O choro não veio. Ela o engoliu, transformando-o em mais combustível. Com uma fúria renovada, ela desmontou o que pôde, embalando as roupinhas e os presentes do chá de bebê em caixas de papelão que encontrou na área de serviço. Aquele quarto, o símbolo de um sonho compartilhado, não pertenceria mais àquela casa. Juliana chegou como um furacão silencioso, os olhos arregalados ao ver o estado do apartamento. Meu Deus, Amanda, o que ele fez? O de sempre, Ju. Mas dessa vez foi a última, respondeu Amanda sem parar de dobrar uma manta. Juliana não fez mais perguntas. Imediatamente começou a ajudar, seguindo a liderança da irmã com uma eficiência tácita. Elas trabalharam em um silêncio carregado de significado, uma coreografia de cumplicidade. Enquanto Juliana terminava de encaixotar os itens da cozinha, apenas os que Amanda havia comprado, Amanda foi ao escritório. Ligou o computador de Ricardo. A senha, o nome do cachorro que tiveram no início do namoro, funcionou como sempre. Ela navegou rapidamente pelos arquivos, ignorando as pastas de trabalho e indo direto para o que interessava. Extratos bancários, investimentos, senhas salvas no navegador. Com um pendrive, ela copiou tudo. Cada documento, cada comprovante, cada vestígio da vida financeira que ele tentava manter parcialmente obscura para ela. Era a munição que ela precisaria para a guerra que estava por vir. A campainha tocou. Eram os homens da mudança. 3 homens uniformizados com rostos impassíveis, acostumados a cenários de ruptura. Senhora, disse o líder da equipe, pode levar tudo o que está em caixas e malas, e os móveis do quarto do bebê. O resto fica. Os homens começaram o trabalho com uma rapidez impressionante, e o apartamento começou a se esvaziar, a alma do lugar sendo arrancada peça por peça. Amanda ficou parada no meio da sala, observando o berço ser levado. Era o fim. O fim real, físico de sua vida ali. E enquanto os homens passavam por ela carregando os destroços de seu casamento, ela sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. A imagem era granulada, tirada de longe, mas inconfundível. Ricardo e Carol, na entrada da área VIP do show. Ele estava rindo, o braço ao redor da cintura dela, a cabeça dela apoiada no ombro dele. A intimidade era palpável, descarada. Abaixo da foto, uma única frase. Achei que você gostaria de saber com quem seu marido está sonhando de verdade. Amanda não precisava se perguntar quem havia enviado. Era um golpe baixo, calculado para feri-la. Mas a pessoa que enviou a mensagem não sabia que estava apenas jogando gasolina em um incêndio que já consumia tudo. Amanda salvou a foto, arquivou-a em uma pasta segura em seu e-mail e a enviou para sua advogada com o assunto prova adicional. A dor não a paralisou. Apenas a focou ainda mais. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Ricardo sentia a primeira pontada. Uma cólica súbita, aguda, que o fez se curvar ligeiramente. Ele estava na fila para comprar cerveja, enquanto Carol guardava os lugares deles, bem próximos ao palco. Droga, ele murmurou, atribuindo o desconforto à ansiedade, à excitação do momento. Ele pegou 2 cervejas e voltou para o lugar, entregando uma a Carol. Tudo bem? Você está pálido, ela disse, a voz falsamente preocupada. Só um mal-estar. Deve ser o calor, ele respondeu, tentando ignorar a segunda onda de dor, mais forte que a primeira.
A banda subiu ao palco, as luzes explodiram, a multidão rugiu. Era o momento que ele esperara por anos. A introdução da primeira música, o riff de guitarra que ele conhecia de cor, começou a tocar. E foi então que a terceira pontada o atingiu. Não mais uma cólica, mas uma torção violenta em seu intestino. Um suor frio brotou em sua testa. Ele precisava de um banheiro. Agora. Já volto, ele gritou para Carol por cima da música e começou a abrir caminho pela multidão compacta. Cada passo era uma agonia. As pessoas o empurravam, irritadas. Ele finalmente alcançou a área dos banheiros químicos, uma fileira de cabines azuis com uma fila gigantesca. O desespero começou a se instalar. Ele não conseguiria esperar. A dor era insuportável, uma pressão que ameaçava romper a qualquer segundo. Ele avistou uma placa de staff em uma área restrita e, sem pensar duas vezes, pulou a pequena barreira. Um segurança o viu, mas Ricardo, em um ato de puro pânico, sacou uma nota de R$ 100 do bolso e a empurrou na mão do homem. Pelo amor de Deus, eu preciso de um banheiro, qualquer um. O segurança hesitou. Olhou para o rosto suado e desesperado de Ricardo e apontou para um trailer nos fundos. Ali. Rápido. Ricardo correu, as pernas fracas, e praticamente arrombou a porta do banheiro do trailer. O que se seguiu foi uma cena de humilhação abjeta. Enquanto a banda que ele sonhava em ver tocava seus maiores sucessos, ele estava trancado em um banheiro imundo, o corpo convulsionando em espasmos de dor e alívio grotesco. O som da multidão em êxtase se misturava aos seus próprios gemidos. Era um pesadelo. Quando finalmente conseguiu sair, fraco e trêmulo, 20 minutos haviam se passado. 4 músicas. 4 músicas que ele nunca mais recuperaria. Ele voltou para o lugar e encontrou Carol de braços cruzados, furiosa. "Onde você estava? Perdeu a melhor parte", ela reclamou. "Eu não estava bem", ele disse, a voz rouca. "Não estava bem? Ricardo, eu movi mundos para conseguir esses ingressos e você some no início do show? Isso é alguma brincadeira? É a sua mulher, não é? Ela te ligou? Fez algum drama?" A acusação era tão injusta que ele nem teve forças para discutir. "Não, Carol, eu só passei mal." Ele tentou se concentrar no show, mas seu corpo o havia traído. Ele estava desidratado, a cabeça latejando, e a cada batida do bumbo no palco, seu estômago se revirava. Ele mal conseguiu ficar de pé. Carol, percebendo que sua noite de reconquista estava sendo arruinada, bufou e lhe entregou uma garrafa de água que havia comprado. "Bebe isso. Pelo menos tenta parecer que está se divertindo." Ele bebeu. Bebeu com a sede de um homem no deserto, sem saber que estava apenas adicionando mais combustível à bomba relógio em seu sistema digestivo. A água comprada por Carol era inocente, mas o estrago inicial já era irreversível. A noite que deveria ser a realização de um sonho se transformara em uma tortura. Ele estava ali, ao lado da mulher que representava uma fantasia de liberdade, mas se sentia prisioneiro de seu próprio corpo. E a ironia mais cruel era que, enquanto ele sofria sua pequena e patética tragédia pessoal, a verdadeira demolição de sua vida estava acontecendo em silêncio, a quilômetros de distância, orquestrada pela mulher que ele havia deixado para trás. Ele não fazia ideia, não imaginava que cada música que perdia, cada gota de suor frio em sua testa, era apenas a trilha sonora para o desmoronamento de seu mundo. De volta ao apartamento, o último homem da mudança saiu, fechando a porta atrás de si. O lugar estava estranhamente silencioso e vasto. O eco dos passos de Amanda e Juliana no piso de madeira era o único som. Onde antes havia um lar, agora restava um cenário, um palco vazio esperando pelo ato final. Amanda caminhou pela sala, seus olhos passando pelo sofá onde ela congelou ao ler a mensagem.
pela mesa de centro que ainda guardava a marca do celular de Ricardo. Cada metro quadrado era um fantasma. Juliana se aproximou, colocando uma mão suave em seu ombro. Acabou, Amanda. Pelo menos essa parte. Amanda assentiu, mas seu olhar estava distante. Ainda não, ela disse, a voz baixa. Falta a parte dele. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Com alguns toques, transferiu uma quantia significativa da conta conjunta para sua conta pessoal. O suficiente para cobrir o aluguel do apartamento da avó por 1 ano e todas as despesas iniciais do bebê. Ela não pegou tudo. Apenas o que era justo. O que ela sabia que poderia defender legalmente como sua parte e uma provisão para o filho que estava a caminho. Em seguida, abriu o e-mail e disparou a mensagem final para sua advogada, anexando os extratos e um resumo frio e detalhado dos eventos da noite. O assunto era simples: iniciar processo de divórcio litigioso, medida protetiva de urgência, abandono de lar e de incapaz, esposa grávida. Cada palavra era uma pá de terra sobre o caixão de seu casamento. O passo seguinte era o mais difícil. Ela foi até a porta de entrada. Juliana a observou, sem entender. Amanda tirou da bolsa um pequeno objeto metálico. Era uma fechadura nova, de alta segurança, que ela havia pedido para a irmã comprar no caminho. Me ajuda aqui, disse ela. Juntas, com uma chave de fenda e um tutorial rápido no YouTube, as duas irmãs, uma grávida de 7 meses e a outra com o rosto manchado de fúria solidária, trocaram a fechadura da porta principal. O clique final da nova peça se encaixando no lugar foi um som de libertação. Era definitivo. Ele não poderia mais entrar. A casa, legalmente ainda dele também, tornara-se uma fortaleza impenetrável. O último ato de Amanda naquele apartamento foi ir até a janela do quarto do casal. A janela que dava para o jardim da frente do prédio. Com uma força que ela não sabia que possuía, ela começou a pegar as roupas de Ricardo do armário, as camisas de marca, os ternos caros, os sapatos italianos, e a jogá-las pela janela. Peça por peça. Uma chuva de tecido e couro caiu sobre a grama bem cuidada. Juliana, ao ver a cena, primeiro ficou chocada, depois um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Ela se juntou a Amanda e as duas, em um ato de catarse silenciosa, esvaziaram o lado dele do armário. Caixas de sapatos, cintos, a coleção de relógios. Tudo foi arremessado para fora, formando uma pilha humilhante e patética sob o poste de luz do jardim. Pronto, disse Amanda, a respiração ofegante, o corpo dolorido pelo esforço. Agora acabou. Elas pegaram as últimas malas, saíram pela porta dos fundos para não serem vistas e entraram no carro de Juliana. Enquanto se afastavam, Amanda não olhou para trás. Ela não precisava. A imagem daquela pilha de roupas, o epitáfio de seu casamento, estava gravada em sua mente. No estádio, o show se arrastava para Ricardo como uma febre interminável. Ele passou mais tempo nos corredores fétidos que levavam aos banheiros do que em frente ao palco. Cada vez que tentava voltar, uma nova onda de náusea ou uma cólica paralisante o forçava a recuar. Ele se tornou uma figura conhecida pelos seguranças, o cara pálido que não para de correr para o banheiro. Carol, por sua vez, havia desistido dele. Ela estava dançando, filmando com o celular, imersa na experiência que ela acreditava ter orquestrado. A presença de Ricardo se tornara um incômodo, uma nota dissonante em sua noite perfeita. Ele era um lembrete fedorento e suado de que a realidade raramente coopera com a fantasia. O show chegou ao fim com um bis apoteótico e uma chuva de papel picado. Ricardo assistiu de longe, encostado em uma parede, sentindo-se completamente esvaziado, tanto física quanto emocionalmente. O sonho de uma vida tinha se transformado em uma sucessão de cabines de banheiro. Carol o encontrou na saída. O rosto dela, uma mistura de irritação e pena.
Você está péssimo, ela constatou, o óbvio soando como uma acusação. Eu te disse, não estou bem, ele respondeu, a voz fraca. A multidão os empurrava para fora, um rio de corpos suados e felizes. Naquele fluxo, espremidos um contra o outro, Carol o segurou pelo rosto. Olha, a noite foi um desastre por sua causa, mas não precisa terminar assim. E então ela o beijou. Foi um beijo rápido, com gosto de cerveja e frustração. Ricardo, em sua confusão e exaustão, correspondeu por um instante. Era um gesto patético de tentar salvar algo, qualquer coisa, daquela noite arruinada. Se eu não tivesse passado mal, teria sido perfeito. Ele mentiu, a voz abafada contra os lábios dela. A gente marca de novo. Carol sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Claro, a gente marca. Mas ambos sabiam que era mentira. O momento havia passado. A magia forçada havia se dissipado. Eles se separaram no estacionamento. Carol foi para o carro dela e Ricardo se arrastou para o seu. Ao sentar-se no banco do motorista, o cheiro de seu próprio suor e da doença o envolveu. Ele se sentia sujo, humilhado. A euforia da manhã havia se transformado em uma ressaca moral e física. Ele dirigiu para casa em um estado de torpor, a cabeça latejando, o estômago ainda se revirando. A única coisa que o confortava era a ideia de chegar em casa, tomar um banho quente e desabar na própria cama. Ele imaginou Amanda dormindo, talvez um pouco brava, mas ela o perdoaria. Ela sempre perdoava. Era o pilar, a constante em sua vida. Ele precisava daquela constância, agora mais do que nunca. Ele estacionou o carro na garagem, o silêncio do prédio envolvendo-o. Subiu pelo elevador, cada segundo aumentando a antecipação de estar em casa. Chegou à porta, enfiou a chave na fechadura. E ela não entrou. Ele franziu a testa, confuso. Tentou de novo, forçando um pouco. Nada. A chave não girava. Parecia bater em metal sólido. Que estranho, ele murmurou. Talvez a fechadura tivesse emperrado. Ele tentou a outra chave em seu chaveiro. O resultado foi o mesmo. A frustração começou a borbulhar sob a exaustão. Ele bateu na porta, primeiro suavemente. Amor, Amanda, abre aqui, a chave não está funcionando. Silêncio. Ele bateu mais forte, o som ecoando pelo corredor vazio. Amanda, sou eu, abre a porta. Nada. Apenas o zumbido da lâmpada do corredor. Uma ansiedade fria começou a subir por sua espinha. Ele deu um passo para trás, olhando para a porta como se a visse pela primeira vez. E foi então que notou. A fechadura não estava emperrada. Era diferente. O metal era mais brilhante, o formato ligeiramente distinto. Tinha sido trocada. O sangue gelou em suas veias. Por quê? Por que Amanda trocaria a fechadura? Um pensamento terrível, absurdo, passou por sua mente. Ele correu para a janela do corredor que dava para a mesma área do jardim da frente. E então ele viu a pilha, suas roupas, seus sapatos, suas coisas jogados na grama como lixo. A camisa que usou no casamento de seu melhor amigo estava em cima de uma caixa de sapatos amassada. O terno que sua mãe lhe deu estava jogado sobre um arbusto. A realidade o atingiu com a força de um impacto físico. Ele ficou sem ar. Não era um problema na chave, não era um capricho, era uma declaração. A visão daquela pilha de pertences no jardim não processou imediatamente em sua mente. Por um longo segundo, Ricardo apenas olhou, o cérebro tentando conectar a imagem com a realidade. Parecia uma cena de filme, uma pegadinha de mau gosto. Mas o frio na fechadura sob seus dedos e o silêncio mortal vindo de dentro do apartamento eram reais. A negação foi a primeira a chegar. Uma onda quente de incredulidade. Isso não podia estar acontecendo. Amanda não faria isso. Não a Amanda dele, a mulher calma, previsível, a base de sua vida. Ele se virou para a porta novamente.
a adrenalina começando a superar a exaustão e a doença. A raiva veio em seguida, uma explosão que o fez socar a madeira maciça. A dor em seus nós dos dedos foi aguda, mas distante. Amanda, abre essa porta agora! Que brincadeira é essa? A voz dele saiu rouca, desesperada, quebrando o silêncio noturno do prédio. Ele esperou, o peito arfando, escutando qualquer som, um passo, uma voz abafada. Nada. O silêncio era a resposta mais cruel. Era um muro, impenetrável e absoluto. Ele pegou o celular, as mãos tremendo tanto que errou o padrão de desbloqueio 2 vezes. Ligou para ela. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes e caiu na caixa postal. A voz gravada dela, alegre e convidativa, foi uma tortura. Oi, você ligou para Amanda, deixe seu recado. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo. Cada chamada não atendida era um martelo batendo no último prego do caixão de sua esperança. Foi então que seu corpo o traiu mais uma vez. A combinação do estresse extremo, do álcool residual e do laxante ainda em seu sistema convergiu para uma nova e violenta urgência. Uma cólica lancinante dobrou seu corpo ao meio. Ele se apoiou na parede do corredor, o suor escorrendo por seu rosto, a necessidade de um banheiro tornando-se a única coisa em seu universo. O desespero mudou de tom. Não era mais apenas sobre entrar em casa. Era sobre sobrevivência fisiológica. Ele estava trancado para fora de sua vida e, ao mesmo tempo, prisioneiro de suas próprias entranhas. A humilhação era total. Ele olhou para as portas dos vizinhos. Bater na porta do senhor. Almeida, o aposentado do 402, ou na da família nova do 404? A imagem de si mesmo, fedendo a suor e doença, implorando para usar o banheiro de um vizinho enquanto suas roupas estavam jogadas no jardim, era insuportável. A vergonha o paralisou mais do que a dor. Ele não podia fazer aquilo, não podia dar a eles esse espetáculo. Só havia uma opção, um lugar onde o anonimato era garantido, onde ninguém o julgaria. O restaurante na esquina. Um lugar simples, familiar, que ficava aberto até tarde. Com um gemido, ele se afastou da porta, abandonando a batalha por um instante e correu. Correu desajeitadamente pelo corredor, desceu as escadas de emergência porque não podia esperar pelo elevador e irrompeu na noite fria. A visão de suas roupas na grama o atingiu novamente, desta vez sob a luz amarelada da rua. Parecia ainda mais patético. Ele desviou o olhar e continuou correndo, o corpo em chamas, a mente em frangalhos. Ele entrou no restaurante como um fugitivo. O garçom, um homem de meia idade com um rosto cansado, olhou para ele com uma mistura de alarme e nojo. Ricardo não se importou. Banheiro, ele ofegou, a palavra saindo como um rasgo. Preciso do banheiro. O garçom apontou para o fundo do salão sem dizer uma palavra. Ricardo atravessou o espaço, sentindo os olhares dos poucos clientes restantes queimando em suas costas. Ele se trancou na pequena cabine, o alívio físico se misturando a uma onda avassaladora de autocomiseração. Sentado ali no banheiro frio e com cheiro de desinfetante barato de um restaurante de esquina, a ficha finalmente caiu. Isso não era um drama passageiro. Não era uma briga que seria resolvida com um pedido de desculpas e um buquê de flores. Era o fim. Amanda o havia apagado, excluído. A precisão, a velocidade, a brutalidade de tudo aquilo. Não era a Amanda que ele conhecia. Ou talvez ele nunca a tivesse conhecido de verdade. Ele havia subestimado a mulher com quem dividia a cama, a mulher que carregava seu filho. Ele a via como um porto seguro, uma certeza. Nunca lhe ocorreu que portos também podem ser dragados e abandonados. No meio de seu colapso, o celular vibrou em seu bolso. Com as mãos ainda trêmulas, ele o pegou. Era uma mensagem dela. O coração dele deu um salto doloroso.
Talvez fosse um pedido para conversar, uma explicação. Ele abriu a notificação. As palavras na tela eram curtas, clínicas e mais devastadoras do que qualquer grito ou acusação. Espero que o show tenha sido tudo o que você sonhou. Enquanto você realizava seu sonho, eu me mudei. Não quero mais nada com você. Aproveite sua nova vida com a Carol. Quanto ao nosso filho, você só terá contato através da justiça. E não se esqueça, suas responsabilidades financeiras como pai começam a partir de hoje. Meu advogado entrará em contato. As palavras não formavam um parágrafo. Eram sentenças curtas, cada uma um golpe. Não havia emoção, não havia raiva. Era um comunicado, um memorando de demissão de sua própria vida. Ele leu a mensagem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As letras dançavam em sua visão turva. O som em seus ouvidos se transformou em um zumbido agudo. Ele não chorou. O choque era tão profundo que secou suas lágrimas antes que pudessem se formar. Ele apenas ficou ali, encarando a tela, o cheiro do banheiro misturado ao fedor de seu próprio fracasso. A mensagem era uma obra-prima de crueldade calculada. Ela mencionou o show, o sonho dele, transformando-o em uma arma. Mencionou Carol, validando a traição que ele nem chegara a consumar de fato, mas que já havia cometido em intenção. Falou do filho, transformando a paternidade em uma obrigação legal, não em um laço de amor. E o golpe final, o advogado. A palavra que erguia um muro de burocracia e hostilidade entre eles. Ele estava sozinho. Completamente e irrevogavelmente sozinho. O homem que horas antes se sentia o rei do mundo, agora estava reduzido a um farrapo humano, escondido no banheiro de um restaurante, com um celular na mão que continha a sentença de morte de sua família. Ele tentou ligar para ela, movido por um pânico cego. A chamada foi rejeitada instantaneamente, bloqueado. Ele estava completamente isolado. A porta para sua antiga vida não estava apenas trancada, ela havia desaparecido. O tempo perdeu o sentido dentro daquela cabine de banheiro. Ricardo permaneceu sentado, o celular ainda na mão, a tela escura refletindo seu rosto pálido e vazio. O zumbido em seus ouvidos havia diminuído, substituído pela batida surda de seu próprio coração. Cada pulsação era um lembrete de que ele ainda estava vivo, embora se sentisse oco por dentro. A humilhação física havia passado, deixando para trás apenas uma fraqueza profunda nos membros e um frio que não vinha da temperatura do ambiente. Era um frio interno, que começava no estômago e se irradiava para os dedos das mãos e dos pés. Ele finalmente se levantou, as pernas instáveis. Olhou-se no espelho rachado sobre a pia. O homem que o encarava era um estranho. Os olhos vermelhos e fundos, a pele com um brilho oleoso de suor e estresse, a camiseta da banda amassada e manchada. A imagem do fã adolescente eufórico da manhã parecia uma piada cruel. Ele jogou água fria no rosto, o choque do líquido ajudando a ancorá-lo minimamente na realidade. Precisava sair dali, precisava pensar. Mas pensar em quê? Cada caminho que sua mente tentava traçar levava a um muro, casa, advogado, filho, justiça. As palavras da mensagem de Amanda eram como sentinelas guardando as ruínas de sua vida. Ele saiu do banheiro e caminhou de volta pelo salão do restaurante. O lugar estava quase vazio agora. O garçom que o vira entrar estava limpando uma mesa e desviou o olhar, uma mistura de pena e repulsa em seu rosto. Ricardo não queria pena. Ele queria que o chão se abrisse e o engolisse. Ao sair para a rua, o ar frio da noite foi um tapa no rosto. Ele parou na calçada, sem saber para onde ir. Voltar para o prédio? Para quê? Para encarar a porta trancada e a pilha de suas roupas como um monumento à sua estupidez? A ideia era insuportável. Ligar para os pais? O que ele diria? Acho que meu casamento acabou. Oi, mãe.
porque eu fui a um show de rock com minha ex. A vergonha o sufocou. Ligar para amigos? A notícia se espalharia como fogo. Ele seria o assunto, o idiota, o traidor que foi pego. E Carol? Ligar para Carol. A imagem do beijo frustrado no estacionamento voltou à sua mente. Ela não era uma solução. Ela era parte do veneno. Ele estava completamente só, uma ilha de desastre no meio da cidade adormecida. O instinto o guiou. Ele começou a andar, sem rumo, apenas colocando um pé na frente do outro. As ruas estavam desertas, as vitrines das lojas escuras. Cada passo era pesado, como se ele estivesse caminhando no fundo do mar. Ele passou por casais saindo de bares, rindo, de mãos dadas. Cada risada era uma facada. Ele viu as janelas iluminadas dos apartamentos, vislumbres de vidas normais, de famílias assistindo televisão, de pessoas se preparando para dormir em suas camas quentes. Vidas que ele tinha e que jogou fora por quê? Pela emoção barata de se sentir desejado por outra pessoa? Pela nostalgia de uma banda? A insignificância do motivo tornava a consequência ainda mais esmagadora. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se viu de volta em frente ao seu prédio. A atração pelo epicentro do desastre era irresistível. Ele precisava ver de novo, confirmar que não era um pesadelo. E lá estava. A pilha de roupas, agora úmida pelo orvalho da noite, parecia ainda mais desolada. E então ele notou algo novo. A luz do apartamento de um vizinho, o do Sr. Almeida, estava acesa, e a cortina não estava totalmente fechada. Da janela, a figura idosa o observava. Não havia curiosidade no olhar do velho senhor. Havia apenas um julgamento silencioso e severo. Ricardo sentiu o rosto queimar. Ele não estava apenas humilhado diante de si mesmo. Ele era um espetáculo público. A notícia já havia começado a se espalhar. A fofoca, o escândalo. A porta do prédio se abriu e um casal de moradores que ele conhecia de vista do apartamento do andar de cima saiu para passear com o cachorro. Eles o viram parado ali, olharam para a pilha de roupas e depois olharam de volta para ele. A mulher cochichou algo para o marido e eles aceleraram o passo, atravessando a rua para evitá-lo. A rejeição foi tão rápida, tão instintiva, que o deixou sem ar. Ele não era mais um morador. Era um pária, um problema a ser evitado. O desespero deu lugar a uma nova onda de pânico. Ele precisava de um lugar para ir, um lugar para se esconder. Pegou o celular novamente e, com o último resquício de esperança, ligou para o único número que lhe restava. Carol. Ela atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta e irritada. Ricardo, o que você quer? São 2 da manhã. A voz dela, que horas antes parecia prometer uma fantasia de juventude, agora era apenas áspera e inconveniente. Carol, eu preciso de ajuda, ele conseguiu dizer, a voz embargada. A Amanda, ela me expulsou de casa, trocou as fechaduras, jogou minhas roupas na rua. Eu não tenho para onde ir. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo e pesado. Ricardo podia quase ouvi-la processando a informação, calculando o que aquilo significava para ela. O quê? Ela finalmente disse. O tom não de choque ou preocupação, mas de aborrecimento. Você está brincando comigo. Eu não estou brincando, Carol. Eu estou na rua. Literalmente, eu posso ir para aí só por hoje? A súplica em sua própria voz o enojou. O silêncio voltou, ainda mais longo desta vez. Ricardo, escuta, ela disse, a voz agora fria e distante. O que aconteceu entre você e sua esposa é problema de vocês. Eu não quero me meter nisso. A noite de hoje foi um erro. Eu achei que seria divertido, uma lembrança. Não achei que você ia explodir sua vida por causa disso. Eu não sou um centro de reabilitação para casamentos fracassados. Não me ligue mais. E ela desligou.
O bip-bip-bip do telefone em seu ouvido foi o som final da porta se fechando em seu rosto. A fantasia de Carol, a mulher livre e descolada, desmoronou para revelar a verdade. Ela queria a emoção da caça, não a responsabilidade da presa capturada. Ela queria o flerte, não o homem quebrado que vinha com ele. Ele havia sido usado e descartado por duas mulheres na mesma noite. Uma com uma precisão cirúrgica e devastadora, a outra com uma indiferença casual e egoísta. Ele ficou parado na calçada, o celular mudo na mão, o mundo girando lentamente ao seu redor. O fundo do poço não era um lugar, era um sentimento. Era a compreensão de que não havia ninguém para ligar, nenhum lugar para ir, nenhuma mão para segurar. Era a percepção de que todas as pontes que ele não havia queimado, Amanda havia dinamitado por ele. Ele era um exército de um homem só, derrotado em seu próprio campo de batalha. Sem ter para onde ir, ele caminhou até a pilha de roupas. Agachou-se e começou a remexer nos pertences, como um catador de lixo revirando os destroços de uma vida que já foi sua. Ele encontrou a carteira que caíra do bolso de um casaco. Abriu-a. Dinheiro, cartões de crédito. Pelo menos ele não estava completamente desamparado. Ele poderia ir para um hotel. A ideia de um quarto de hotel anônimo, limpo e impessoal, pareceu o único refúgio possível. Ele pegou algumas peças de roupa, um casaco para se proteger do frio, e começou a caminhar em direção à avenida principal, onde sabia que haveria táxis. Enquanto caminhava, deixando a maior parte de sua vida material para trás, jogada na grama, ele sentiu uma última vibração no bolso. Uma nova mensagem. Não era de Amanda, não era de Carol, era um número desconhecido. Ele abriu, o coração vazio de qualquer expectativa. Era um vídeo, curto, de apenas 15 segundos. Ele apertou o play. A imagem era granulada, filmada de um carro do outro lado da rua. Mostrava ele, agachado, remexendo em suas próprias roupas no jardim, a figura patética de um homem derrotado. E então, uma sobreposição de texto apareceu na tela, em letras garrafais e vermelhas. Fim da turnê. A humilhação final. Alguém estava assistindo. Alguém estava documentando sua queda. E se certificando de que ele soubesse disso. O vídeo não era para o mundo, era para ele. Era a última volta da faca, girando na ferida. Era a plateia invisível aplaudindo o ato final de sua tragédia pessoal. Ele se arrastou para fora do restaurante, o corpo pesado, a mente um nevoeiro de choque e humilhação. A rua, antes apenas um caminho para casa, agora era um palco. E ele era o único ator, iluminado pelos postes de luz que pareciam holofotes acusadores. Ao se aproximar do prédio, a cena completa se revelou com uma clareza brutal. Não era mais apenas uma pilha de roupas no jardim. Era um evento. A janela do Sr. Almeida ainda tinha uma fresta de luz. Do outro lado da rua, a silhueta de alguém observava por trás de uma cortina. O casal com o cachorro, que antes o evitara, agora estava parado na esquina, conversando com outro morador e apontando discretamente em sua direção. Ele não precisava ouvir os cochichos para saber do que falavam. Ele era a fofoca da noite, o escândalo do condomínio. O homem que foi expulso de casa pela esposa grávida. A casa em si estava escura, uma fortaleza silenciosa e impenetrável. Cada janela apagada era um grito de que ele não era mais bem-vindo, de que a vida que existia ali dentro havia sido extinta. O pânico deu lugar a uma negação desesperada. Ele pegou o celular, os dedos gordurosos de suor escorregando na tela. Ligou para ela. 1, 2, 10 vezes. Cada chamada ia direto para a caixa postal, a voz dela gravada em um tempo mais feliz, soando como um eco de um universo paralelo. Ele enviou mensagens, uma torrente de súplicas, raiva e confusão. Amanda, pelo amor de Deus, me responde. O que você fez? Nós podemos conversar. Pense no nosso filho.
As mensagens foram entregues, mas não lidas. Um único tique cinza ao lado de cada balão. Um abismo digital se abrindo entre eles. Foi ali, parado no frio, sob o olhar julgador dos vizinhos, que a verdade o atingiu, não como um raio, mas como o gelo se formando lentamente em suas veias. Ela não estava ali. Ela não ia atender. Ela não ia voltar. Ele não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais respeito. O show que ele tanto sonhou, o sonho de sua vida, havia sido o prólogo do pior pesadelo que ele poderia imaginar. A ironia era tão esmagadora que ele sentiu vontade de rir, um som seco e quebrado que morreu em sua garganta. Ele se afastou, caminhando como um autômato em direção a um hotel barato que ficava a alguns quarteirões de distância. O quarto era anônimo, com cheiro de carpete velho e solidão. Ele se sentou na beira da cama, o casaco ainda vestido, e ficou encarando a parede. As horas se arrastaram, a noite deu lugar a uma madrugada cinzenta e depois a uma manhã pálida. Ele não dormiu. Apenas existiu naquele vácuo, revivendo cada decisão estúpida, cada palavra arrogante. Por volta das 9 da manhã, o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. O coração dele deu um salto doloroso. Era ela, uma nova mensagem. Com as mãos trêmulas, ele a abriu, esperando por um ultimato, uma explicação, qualquer coisa. A mensagem era curta, e cada palavra era um prego em seu caixão. Não se preocupe em me procurar. Agora quem decide tudo é o meu advogado. Fim da turnê. Fim do casamento. Fim da vida fácil dele. Mas a história não terminou ali. A vingança de Amanda não era apenas sobre uma noite, era sobre o futuro. Nos meses que se seguiram, Ricardo viveu o inferno burocrático que ela construiu para ele. O advogado dela era implacável, usando as fotos, as mensagens e a própria confissão de Ricardo sobre o sonho dele como prova de seu comportamento negligente e egoísta. Ele foi forçado a pagar uma pensão que consumia a maior parte de seu salário. Seu apartamento, que ele tanto amava, teve que ser vendido para dividir os bens, e ele acabou em um kitnet alugado, do outro lado da cidade. No trabalho, o escândalo o marcou. A história de como ele foi expulso de casa se espalhou, e ele se tornou o cara que a esposa grávida chutou. As pessoas o tratavam com uma cordialidade fria. Ele perdeu a chance de uma promoção. Carol, a ex, desapareceu completamente de sua vida, como se nunca tivesse existido. O dia do nascimento de seu filho chegou. Ele só soube por uma notificação formal do advogado. Ele teve o direito de ver o menino no hospital, por 1 hora, sob o olhar atento de Juliana, a irmã de Amanda. O bebê era pequeno, perfeito. Ricardo o segurou e pela primeira vez em meses sentiu algo além de autopiedade e raiva. Sentiu uma pontada de amor, mas era um amor manchado de perda. Um amor que já nascia mutilado. Amanda não estava no quarto. Ela se recusou a vê-lo. Ele só podia ver seu filho através de agendamentos, em um centro de mediação familiar. Cada encontro era uma tortura cronometrada, um lembrete de que ele não era um pai, mas um visitante. 1 ano se passou. Ricardo era uma sombra do homem que fora. Mais magro, com olheiras permanentes e um olhar assombrado. Um dia, ao sair de seu prédio, ele a viu. Amanda estava do outro lado da rua, empurrando o carrinho de bebê. Ela estava diferente. Havia uma força em sua postura, uma calma em seu rosto que ele nunca vira antes. Ela não estava mais pálida ou cansada. Ela estava radiante. Ao lado dela, segurando sua mão, estava um homem. Não era um namorado novo. Ricardo o reconheceu imediatamente e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Era o advogado dela, o mesmo homem implacável que desmantelara sua vida nos tribunais. Eles não estavam em uma reunião de negócios. Eles estavam rindo.
O advogado pegou o bebê no colo com a naturalidade de um pai. E então, o toque final, o detalhe que fez o universo de Ricardo implodir. O advogado se inclinou e beijou Amanda. Um beijo de amor, de intimidade, de parceria. Ricardo ficou paralisado, o ar preso nos pulmões. A verdade o atingiu com a força de uma explosão nuclear. A notificação no celular. A mudança em 45 minutos. A fechadura trocada. As roupas no jardim. A mensagem final. O processo legal impiedoso. Não foi um plano nascido do impulso de uma mulher traída naquela noite. Foi uma execução. Uma estratégia fria, calculada e antiga. Ele não havia sido pego em uma traição. Ele havia sido atraído para uma armadilha. O show, a ex-namorada. Ele não foi o protagonista de seu próprio sonho. Ele foi apenas o peão descartável no jogo de xadrez de outra pessoa. Amanda não o deixou por causa daquela noite. Aquela noite foi apenas a desculpa perfeita, a justificativa moral que ela precisava para acionar um plano que já estava em andamento. Ela queria sair do casamento, queria o advogado, e deu a Ricardo a corda para que ele mesmo se enforcasse. A mulher que ele via como fraca e dependente era, na verdade, a mente mais brilhante e cruel que ele já conhecera. Ele não perdeu a família. A família nunca foi realmente dele para começo de conversa. Ele era apenas uma peça de transição. E ao vê-lo se afastando, uma família feliz e completa, ele finalmente entendeu o verdadeiro significado de fim da turnê. O show dele havia acabado, mas o dela estava apenas começando. E aí, o que achou dessa jornada? Se essa história te prendeu, te fez sentir cada reviravolta, então a sua inscrição no canal é o nosso maior aplauso. Queremos construir uma comunidade que aprecia narrativas fortes, que se emociona junto. Então, se você é um de nós, se inscreve aí e ativa o sininho. Agora, a pergunta que não quer calar. De 0 a 10, qual nota você dá para a vingança da Amanda e para o final do Ricardo? Comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima história.